Debate Eleições 2024. Gostaria de convidar aqui agora para sentar-se à nossa mesa, né, os palestrantes Dr. Luiz Fernando Calaça e o senhor também Jonathan Coutrin Figueiredo. Mas quero apresentar primeiramente o currículo de ambos os nossos palestrantes. Dr. Luiz Fernando Calaça, engenheiro de software há mais de 10 anos, redator técnico há mais de 5 anos, professor com mais de 5 anos, solucionador de problemas aplicados como Solid e Dry, e técnicas de engenharia, como abordagem Domain Driving e Design, além de utilizar a arquitetura hexagonal para resolver problemas de software e implementar domínio e infraestrutura do zero AWS, ou Google Cloud. Palestrante de conferências... Isso. E agora também o currículo do nosso debatedor, né, palestrante, né, Dr. Jonathan, diretor do Eleges, gestão estratégica, está há 14 anos no mercado brasileiro, participando de campanhas eleitorais para os mais diversos cargos políticos. Advogado, especialista em política e gestão de dados para políticos e partidos políticos. Gostaria de convidá-los a se sentar aqui à mesa, por favor, os dois. E o nosso tema aqui desse próximo debate, nessa mesa de debates, é tecnologia e inteligência artificial, né, nas eleições. Oi. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui nesta tarde e aí explicar o máximo possível aí nesse período a todos vocês. Perfeito. Já fomos apresentados, então também boa tarde também, né, todas as pessoas que estão nos acompanhando também, né, pela TV Alego. Eu estou aqui muito representando uma parte bastante técnica, então até não sei se há a possibilidade, né, de perguntas, seja aqui fisicamente, ou seja, as perguntas que vierem por meio online, mas eu tenho atuado diretamente com inteligência artificial, né, desde aqui de 2019, fui professor nesse contexto na faculdade, né, na FASAN, aqui em Goiânia, na Faculdade Delta. Eu atuo também fazendo projetos para empresas nacionais e também internacionais, nesse contexto, né, de IAs. E agora, vamos colocar, não é só nós, aqui em Goiânia, que estamos falando disso, é o mundo inteiro que quer saber qual que é o impacto disso, e aqui especificamente, né, justamente no contexto das eleições. E esse assunto de inteligência artificial e tecnologia é interessantíssimo. E eu, sempre atuando em campanhas como advogado, mas nem sempre foi assim. Eu tive uma fase inicial e eu queria até contar que eu relembrei da minha primeira campanha que eu participei ativamente, e diz que a primeira campanha a gente nunca esquece, né? E por incrível que pareça, o candidato está aqui presente, é o Ney Nogueira. A primeira campanha que eu trabalhei ativamente, não como advogado, mas no departamento financeiro, com o Daniel Humberto, não sei se o Ney vai se lembrar. Eu era um rapaz até novo, porque isso aconteceu há 24 anos atrás, no ano 2000, quando o Ney Nogueira era chefe de gabinete do vice-governador Alcides Rodrigues. E aí ele convidou para ser candidato a prefeito de Santa Helena. E naquele tempo as eleições eram 3 meses. E podia muita coisa. Por exemplo, showmício. Era muito interessante, né? Como lotava os showmícios, né? Mas eram caros. E nessa campanha, eu fui trabalhar no financeiro. E automaticamente já pensando ali na prestação de contas. E o que se tinha de tecnologia naquela época? Só o Excel. A tecnologia de campanhas eleitorais era o Excel. Evoluiu muito, mas hoje ainda
nós estamos vendo campanhas eleitorais no Excel, no Word e no Google Drive como forma de armazenar. Porque naquela época até o HD externo era um pouco distante. E por que eu fui convidado para trabalhar na campanha do Ney ali, que era candidato a prefeito por Santa Helena? Eu era bem entendido de tecnologia, eu era um jovem ali que sabia um pouco de mexer com o computador, e não era comum. E, para facilitar o trabalho de uma campanha, precisava de pessoas entendidas de tecnologia, e mesmo que ainda lá muito remoto, assim, a tecnologia, né, que a gente está falando em um Visual Basic muito antigo ainda, era COBOL que se utilizava. Então, a tecnologia voltada para a campanha era muito pequena. Era praticamente inexistente. Hoje não está muito diferente. Melhorou muito? Melhorou. Mas ainda a gente verifica muitas campanhas ainda tradicionais no uso de ferramentas tecnológicas. E nós temos ferramentas incríveis, como a inteligência artificial, que é o tema que está causando dor e medo em todo mundo. Estão colocando que vai ser um problemaço. Ah, tá. Tudo bem. Deu um probleminha e é só um timerzinho. Mas eu posso continuar contando a história lá de Santa Helena, qualquer coisa. Que foi uma campanha que a gente nunca esquece, a primeira. É só um minutinho que ele vai ver a transmissão ali, que parece que parou. O problema tecnológico aí, viu, doutor? É. E engraçado que as campanhas... Voltou? Ah, beleza. Então, eu estava dizendo antes a respeito desse terror que estão colocando com a inteligência artificial voltada em campanha. Não é bem assim. Não é esse bicho de 7 cabeças. Tanto é que estão se criando esse... Eu até coloquei um desenho bem legal aqui para vocês verem. Deixa eu ver aqui se está passando, se não está. Acho que foi. Olha aí, ó. Inteligência artificial, coloquei uma caveira, ou seja, um perigo. E na realidade não é isso, gente. Ela tem um ponto forte, tem. Mas observe que na legislação eleitoral ela só está sendo tratada na propaganda eleitoral. E ela tem um poder de muito além da propaganda eleitoral. Então, vocês vão observar que o que se fala é deepfake, né? Ou aquela questão de manipulação. E eu vou mostrar alguns casos interessantes aqui para vocês que aconteceram no Brasil da aplicação, do mau uso dessas ferramentas. Porém, essas ferramentas, elas são de alto valor, são ou não são? Para se construir uma inteligência artificial, essas empresas têm um valor econômico muito grande. Você pega uma OpenAI, quanto que ela não vale hoje, em um processo de menos de um ano, como ela se valorizou, né? E o que acontece? As próprias empresas não vão se deixar destruir pelo mau uso delas. Então, elas estão criando instrumentos para combater esse mau uso com relação a não só deepfake, mas também a, por exemplo, se você criar um assistente para criar uma bomba atômica, né? Olha aí. Não é bem assim. Existem os moderadores. Não, ela própria vai restringir esse uso. E vocês vão observar isso no decorrer. Então, não é esse mal todo. Se vocês observarem a legislação eleitoral, prestação de contas, ela não cita uma vírgula sobre o uso de inteligência artificial na prestação, no registro. Vocês sabiam que a inteligência artificial, se você abandonar a mala direta do Word para fazer contratos, por exemplo,
ela vai ajudar em muito na elaboração de contratos dos cabos eleitorais da liderança e prestação de conta é um problema. Não sei se chegou a falar sobre, nas campanhas, você elabora um contrato de uma liderança e determina um valor. E aí, para uma outra liderança que tem as mesmas funções, outro valor. Aí o TRE vai lá e faz o abatimento, faz o cruzamento de dados e vai verificar. Mas espera aí, vem cá. Me explica aqui. O objeto aqui desse contrato é para ser uma liderança e tal. E é idêntico para esse outro, só que um ganha 10 mil e outro 2 mil. Pronto, arrumou um problema para a prestação de conta. O uso da inteligência artificial nesses contratos, na elaboração dos contratos de liderança e cabos eleitorais, por exemplo, ela vai conseguir identificar essas falhas. Ela consegue. Aí, na elaboração do contrato, vai cair um contrato elaborado com uma certa realidade. Pode. Sim, e até uma coisa, né, o Jonathan citou aqui agora o Excel. Então, aqui a maioria já ouviu falar no Excel. Eu provavelmente era aquele curso básico que a gente fazia lá de informática, que você tinha que saber Excel, Word e outras mais. Então, hoje, ainda se continua usando Excel? Demais. Muitos. Mas hoje, a gente consegue usar justamente IA generativa para você conversar com Excel. Então, você antigamente, vou usar até essa palavra agora, antigamente, você tinha que aprender as fórmulas do Excel. Você tinha que aprender lá a pegar a primeira coluna, somar, fazer soma, fazer média e outros mais. Hoje não. Hoje você tem ferramentas que você manda aquele arquivo e por linguagem natural você pergunta, olha, eu quero que você me dê de retorno em português mesmo. Eu quero que você me dê de retorno qual que é o valor total que eu gastei na campanha, qual o valor médio que eu gastei nessa semana, o que eu gastei nesse mês. Por exemplo, acredito que ainda muita gente, pelo menos na porta da minha casa, ainda continua passando os jingles. Então, você contratava alguém para fazer jingle. Sabe quanto tempo hoje fica pronto um jingle? Fica pronto em 10 segundos. Em ferramentas de IA generativa. Então, até o que o Jonathan está trazendo é que foi pintada uma caveira, né, justamente da inteligência artificial, mas a gente tem ferramentas poderosas que vai ajudar no dia a dia. E hoje, ferramentas de áudio. Por exemplo, muita gente que vai conversar, né, com as pessoas, então um candidato conversa com as pessoas e você quer justamente cadastrar aquelas pessoas. O que você faria? Anteriormente, você pegaria uma caneta, um papel e tentaria organizar. Eu vou usar ainda uma expressão antigamente. Antigamente, você pegava um aplicativo e colocava aquilo lá para escrever ainda. Agora, atualmente, você usa a transcrição por voz. Enquanto ele conversa com você, você pode pedir, inclusive, para que uma ferramenta de IA resuma a conversa que você acabou de ter com uma pessoa e crie um arquivo resumido do que você conversou com ela. Imagina você conversar daqui um tempo com seu eleitor e ele falar assim, nossa, você lembra o que você falou? Você lembra o que eu falei para você aquele dia? Que isso, eu lembro. Está tudo resumido, tudo anotado. Então, as ferramentas hoje é muito você saber direcionar, saber utilizar, é claro, com a devida ética, justamente para não fazer, né, um lado contrário, né, ilegal, mas há ferramentas fantásticas. É isso aí. E isso tudo está disponível para as campanhas eleitorais e não tem muita regulação, ou seja, regulamentação a respeito da aplicação. Aonde que a gente encontra um pouco mais de conteúdo na legislação eleitoral sobre dados, por exemplo. Que dados para a empresa é igual a dinheiro. Dado para candidato é igual a voto. Eu tenho um caso emblemático, que eu sempre conto ele, porque é emblemático, que aconteceu com nós numa eleição do ano de 2022, extraordinário, com o uso de tecnologia, com o uso de inteligência, com o uso de business intelligence. Ou seja, com base nisso, nós conseguimos trabalhar um candidato em uma circunstância totalmente adversa, totalmente fora de um cenário político comum. E é muito interessante esse caso, porque através de uso de dados, a legislação eleitoral ela fala o quê? Para respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas ela não se aprofunda muito. Ela meio que vai jogando ali
para a Lei Geral de Proteção de Dados. E ela traz alguns insightzinhos ali na legislação a respeito da forma de segmentação, de pedir a anuência. Então, isso são insights que estão vindo lá da legislação que fala sobre a proteção de dados. Então, traz isso para a legislação. Por exemplo, como que eu poderia pensar em aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados? Por exemplo, vamos imaginar aqui que eu estou aqui em Goiânia, eu posso contratar 1.000 cabos eleitorais. Ou seja, olha só, tem 1.000 pessoas trabalhando para mim. Dessas pessoas eu tenho informações, ou seja, o nome, CPF, título, o endereço, sexo. Então, eu tenho já informações. Data de nascimento, eu tenho, com essas informações, eu consigo fazer 5 estratégias de marketing usando esses dados. Ou seja, eu tenho uma proposta aqui interessantíssima, que ela é para mulheres jovens. Então, com o uso de dados, eu consigo rapidamente, e não é assim daqui um dia, é daqui a alguns segundos, identificar na minha base de cabos eleitorais qual o perfil, quem são as pessoas que estão dentro desse perfil que eu posso traçar, dessa segmentação. Então, quer dizer, aqui eu estou trabalhando Lei Geral de Proteção de Dados com finalidade política e eleitoral, de campanha. Então, quer dizer, eu estou aplicando a tecnologia, a inteligência artificial para segmentar. Eu extrair essas informações, agora eu vou conversar com essas pessoas, com esses eleitores, sobre essa minha proposta, meus cabos eleitorais. E dos cabos eleitorais que eu tenho ali, por exemplo, 1.000 que eu citei, você tem 1.000 famílias. Olha como você já consegue ampliar esse trabalho. E a gente não está falando de usar inteligência artificial para o mal, não. A gente está usando a inteligência para o bem, ou seja, para a conquista, para entender o público. Igual aquela situação de criar os jingles, né? Na criação de jingle, qualquer pessoa hoje vai no ChatGPT e fala, crie para mim com base nesses elementos que você vai colocar assim, nome da cidade, amor à cidade, você coloca pequenos elementos ali e pede para ele criar um roteiro, criar um jingle. Aí vai e cria o jingle. Quanto que custou isso? Quanto custou? Nada, praticamente. Aí ele cria o roteiro ali, ou o script, ou ali mais ou menos o que vai ser o jingle. Aí você vai numa outra plataforma, por exemplo, a Eleven One, né? Acho que é mais ou menos esse nome, Eleven, e você escolhe um avatar lá, um áudio lá, uma pessoa, e coloca e ela vai criar a voz falando daquilo. Então facilita muito, né? E fica bem mais barato. Então são usos da inteligência artificial e da tecnologia, como base a tecnologia, que vem ajudar em muito os pré-candidatos e os candidatos, porque na pré-candidatura pode se utilizar também. Voltei. Eu quero mostrar aqui para vocês esse poder. Eu acho que vai dar um... Eles estão falando aí. Político, a conexão direta e eficiente com o eleitor. Só apertar um pause. Necessidade. Apresentamos a Eleges a solução digital. Aqui são... Pronto aí. Então, aqui nós temos... Está aqui eu, né? E ali uma inteligência artificial. Correto? Vamos ver como ela fala e como ela... Observem os gestos que ela faz. solução de CRM desenhada exclusivamente para gestão administrativa e política. Imagine poder gerenciar todas as fases do processo político em um único sistema. Com a Eleges, isso... Então aqui ela é um humano, que não é artificial, e que ela fala muito bem. Olha as expressões faciais dela. Agora aqui nós vamos para um humano falando. Se mantém em total conformidade. Deixa eu ver se aqui... Olá. No vídeo de hoje, vamos explorar como você pode utilizar ferramentas poderosas como a Eleges para otimizar suas campanhas de marketing digital, enquanto se mantém em total conformidade com as leis de proteção de dados e lei eleitoral. Então veja aí, vocês entendem que esse é uma inteligência artificial ou é um humano?
Deu para perceber alguma coisa anormal ou não? É humano? Conseguiram? Bom, isso aí é feito por inteligência artificial, apesar de ser eu. Não tem nada, eu não fiz, o que eu fiz? Eu fui lá no ChatGPT, criei um script, com base nele eu joguei na inteligência artificial, que a inteligência artificial nada mais é que um sistema, né? E aí ele cria o meu avatar. Isso aqui está proibido, será? Essa forma de interação? Eu sei que na campanha eleitoral acontece muito, sabe o quê? Vamos gravar aqui o programa eleitoral para vereador. Muitos candidatos são até semi-analfabetos ali, tem que fazer prova. Né? Foi até dito aqui na palestra de ontem, um caso que teve que o juiz chamou para escrever o nome, para aprovar ali a escolaridade, né? Que sabe ler e escrever, que é a exigência da lei, não é nem escolaridade, é ler e escrever. Então, pensa só gravar um programa numa situação dessa, é muito difícil. Tem que gravar horas e horas e horas. Agora, com o uso da tecnologia, não. Você pode colocar uma pessoa de frente a uma câmera, falando qualquer coisa. Vamos embora bater um papo? E, enquanto isso, você está gravando. Pega esse vídeo que gravou, coloca na IA, num desses sistemas que criam, e pronto. Está feito a mágica. Aí você pega um script do que era para ele falar, e ele fala como eu falei ali. Isso aqui é um marketing feito usando inteligência artificial. Ou seja, engana qualquer pessoa. Porque se eu é porque eu não vou conseguir por causa dessa barra aqui. Mas eu queria voltar ali para vocês observarem a minha expressão no início. E a minha expressão é tão extraordinária ali no início que vocês vão perceber que eu estava olhando para o lado, para uma pessoa, como se eu tivesse uma pessoa me orientando, cara. Até isso, sabe? Dá um traço de naturalidade muito grande. Isso é um poder muito grande. É isso usado para o bem, mas é isso também usado para o mal. É um problema, né? É um problemaço. Até para complementar o Jonathan, dessas ferramentas são ferramentas extremamente acessíveis. Então, praticamente hoje, é entrar num site, né, e colocar ali o vídeo, colocar o script e você conseguir fazer isso. E até, aproveitando, Jonathan, assim, também vou te dar um caso, né, dado que a gente está num debate, vou pontuar umas questões técnicas. Então, imagina que um candidato, vou colocar tecnicamente, eu consigo ir numa rede social, então, por exemplo, ter uma notícia específica de algum jornal, seja local, seja ele nacional ou internacional. Eu consigo pegar os comentários das pessoas que estão ali e eu consigo observar tudo que elas estão falando, consigo colocar uma tag em cada pessoa para dizer assim, essa pessoa aqui, ela tem a ideia que se eu fizer um discurso contra a violência, eu vou conseguir o voto dela. Se eu entrar num Twitter, se eu entrar em qualquer rede social, eu consigo fazer isso, que é o scrapping de dados. Eu trago tudo que tem lá e eu consigo, né, um prefeito pegou e falou assim, eu quero saber o que a minha população está falando aqui na cidade para eu direcionar o meu discurso. Isso pode ser feito? Então, tecnologicamente, você sabe que isso é muito fácil de fazer, né? Usa o web scraping ali para fazer a raspagem de dados, e aí você começa a trazer esses dados e colocar ali. Então, a primeira coisa seria no contexto ético. Porque o web scraping, que é a raspagem de dados, né, que o senhor sabe, é muito fácil de fazer, né? Assim, não é muito fácil. Precisa de um cara que entende tecnologia. Mas você começa a raspar dados ali de comentários num contexto de um candidato ou um concorrente e traz isso para um banco de dados. Em cima desse banco de dados, você vai montar uma proposta, você vai definir uma bandeira, definir um discurso. Então, entra num conflito. Lembra que eu falei que não existe uma regulamentação sobre isso na esfera eleitoral? Não tem. Aí ele joga para a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados, nesse aspecto, é outro cenário, é outra justiça, né? Então, o que se aplica? Então, primeiro ponto, eticamente, não seria legal, porque nesse contexto,
a lei, ela visa garantir, né, que seja uma disputa igualitária, né, paridade de armas. Mas vale a pena? Vai ocorrer? Pouquíssimos casos no Brasil, em candidaturas, vai fazer esse tipo de situação. Porque essa inteligência artificial estão pensando somente no aspecto de propaganda e não de formar estratégia. No contexto que você coloca na formação de estratégia. Nisso não tem um debate profundo. E aqui o poder de ganhar uma eleição é muito grande. Entender os comentários. Eu vou trazer um caso interessantíssimo de um estudo na Dinamarca sobre aplicação da inteligência artificial, reconhecimento de fotos e definição e é isso mesmo, se a pessoa é de esquerda ou é de direita, porque esse debate de esquerda e de direita não é só no Brasil, está no mundo inteiro. E o pessoal da Dinamarca, eu vou mostrar para vocês, fizeram um estudo avançadíssimo, depois no slide tem o link para vocês, se quiserem ter acesso a esse estudo, apesar que eu vou mostrar aqui um pouquinho, de que o simples fato de você tirar uma foto, colocar no Instagram, Facebook, o TikTok, você não precisa dizer mais nada. Pela análise das suas fotos, eles conseguem definir se você tem uma opinião mais de esquerda ou de direita. Automaticamente, fazendo isso que você colocou, ou seja, imagina o poder do uso da AI para identificar um público dentro de uma rede social que está de acordo com a minha propositura, vamos supor, esquerda ou direita, né? E aí eu conversar somente com essas pessoas. E aí eu relembro o caso que eu falei para vocês, emblemático. O caso foi muito interessante, é muito interessante de estudar. Com base em dados, você identificou quem tem afinidade com a sua bandeira, e nessa afinidade com a sua bandeira, você só conversou com eles, só com essas pessoas. E desde dados das redes sociais até dados produzidos legalmente, porque tem uma regra na lei eleitoral que fala sobre esses dados, né? Que você não pode comprar banco de dados, mas você pode montar o seu, desde que forma lista, com consentimento das pessoas, e aí você vai trabalhar em cima dessas informações com o uso dessa tecnologia, né? Então, pode sim, mas com um princípio de aplicação ético, né? Então, essa natureza de web scraping, né, seria nesse sentido. Jonathan, um outro ainda, você apontou do showmício, vamos colocar, muito provavelmente, né, quem vai fazer sua candidatura vai encontrar com seus eleitores. E se, vou dar outro sentido técnico, que é possível, eu poderia estar nesse exato momento com uma câmera, olhando para cada um, e eu conseguiria saber o nível de atenção de cada pessoa e se você está gostando desse discurso ou não. Uhum. Só no sentido do reconhecimento de emoções. Isso seria, é claro, ético, a gente vai ter discussões, mas isso é legal, ou seja, é possível juridicamente, ou ainda eu poderia avisá-los que eu estou fazendo isso? Legal. Então, observe só. Ó, meu amigo de Millerman chegou aí. Olha só que legal. Essa pergunta. Lembra que eu falei que eles não estão tratando isso na lei eleitoral? Não está tratando esse tipo de uso da inteligência para formatar estratégias? Eu vejo que é totalmente legal. Por quê? Se não está proibido, não está dizendo que não pode essa situação, porque o deepfake está dizendo lá, não pode. Para fazer carreata, você até pode fazer, mas tem esses critérios. Tá lá, você não pode comprar voto, né, que é captação em lista de sufrágio. Está lá. Então, eu tenho que, condutas vedadas, eu tenho que cumprir o que está escrito com as suas proibições. Agora, se não está lá escrito, eu posso estender. Eu acho assim que a legislação eleitoral já estende muito. Ela já estende muito a mão dela na criação de resoluções. Ela vai além da regulamentação. Ela põe, por exemplo, uma situação que eu vou colocar aqui que é meio sem lógica frente à tecnologia, que vai ser os chatbots, que estão falando que não pode, mas pode.
Só que é igual aquela história, comprar voto não pode, mas eu posso contratar um monte de pessoas aí, né? Então, por que não poderia, não é uma compra de voto, né? Então tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Então, utilizar essa câmera que está ali, e ela está observando todo mundo aqui, e ela está pegando e extraindo informações. Por exemplo, na Assembleia, do ponto que vocês entram ali, já tem um detector de face ali, né? Que é um reconhecimento facial. Essas câmeras todas, ela tem essa tecnologia de identificar, de cruzar, de armazenar seus dados. Está ali, não pediu consentimento nenhuma para nós ali, né? Mas tudo bem, mas está aí. Já está armazenado. Ou não, tá. Então, eu utilizar isso para formatar alguma estratégia, por exemplo, aquelas pessoas que tiveram na reunião, aqui no seminário, ouvindo a gente falar de tecnologia, eu vejo que 3 não gostaram. Com quem que eu vou conversar? Eu vou conversar com esses 3. Mas eu preciso saber quem são os 3. Aí entraria a tecnologia e uso para identificar quem são as pessoas. Vejo que tem um mais atencioso que o outro. Então, essas informações vai me pôr para quê? Para formatar estratégia. Eu vou conversar com quem menos gostou de mim. Porque quem já gostou, já me ama. Né? Então, isso é um uso importante. É um uso. E o que a legislação eleitoral fala sobre isso? Nada. Ela joga lá para a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é muito mais amplo do que está se debatendo o uso da inteligência. Então, sabe por que ela está tão forte? Por causa das desinformações do processo eleitoral. Então, opa, está mexendo aqui, vamos embora criar alguma coisa. Aí estão criando de qualquer jeito, sem um estudo, porque até o tempo não permite. Aí, eu acho que tem mais de 30 anos, né? Mas de que ela vem sendo desenvolvida. Mas agora é que, há um ano e pouco, é que está falando assim, como surgiu para acabar com o mundo. Né? E, na realidade, não é nesse sentido. Ela tem muita coisa a contribuir. Veja aqui, ó. Lembra que eu comentei? Para essa empresa, para esse sistema criar aquele vídeo meu, para se ter uma tecnologia nesse nível, é questão de bilhões e bilhões de dólares. Não é, doutor? Sim. Isso aí são pesquisas. Uma rede, para ser treinado igual o ChatGPT, é uma coisa de 6 meses, 1 ano. Que passam computadores ligados, não é um computador. Vamos usar a expressão, é como se fosse 500 computadores. É claro que é muito mais do que isso. Então, assim, para gerar uma coisa que chega nisso, são milhões mesmo. São recursos. Aí, vocês acham que essa galera que é dona disso, o investidor ali que pôs 10 milhões, 20 milhões, 1 bilhão de reais para criar um negócio desse, vai deixar qualquer nego escrachar aí, vamos jogar de qualquer jeito? Não vai, isso não existe. Não existe. Aí existe a moderação. Então, as próprias plataformas moderam. Aqui, moderador da plataforma. Então, eu fui lá, tá aqui meu avatar sendo criado, ele foi lá e deu um break lá. Opa, tá pendente aqui, ó. Vamos moderar que tem alguma coisa estranha aí na sua fala, tem alguma coisa estranha nessa criação. Então, ela vai lá e, bloqueia. E ela não permite. Então, as melhores, as maiores empresas não vai deixar ser esculachada. Não vai. Elas estão, peraí, isso é um problema, vamos embora resolver isso aqui. Não vamos deixar usar a nossa plataforma. Se você usar essa aqui, por exemplo, que é a HeyGen, é bem conhecida, não sei se vocês já ouviram falar, né? Você já ouviu, né? É uma das melhores do mundo. Ela tem lá uma política, se você clicar aqui em moderação, política de moderação, se você clicar ali, você vai ver que não permite para campanhas eleitorais, porque seria muito legal também. Eu não vou contratar mais aquele cenário todo para fazer um programa. Eu pego e taco tudo na inteligência artificial, gasto nada. Não, eles também não permitem. Por quê? Porque a partir do momento que eu estou permitindo fazer uma propaganda, criar uma propaganda eleitoral usando aquele mesmo sistema que eu mostrei para vocês, nada impede ele de fazer uma propaganda negativa ou até mesmo uma fake news, né? Então, as melhores, as mais sérias, elas estão evitando. Tem lá na Deep Web, na Dark Web, meios de você fazer isso para usar de forma ilícita. Sim, você compra armas, drogas e o que você quiser, né? Fazer um vídeo não vai ser difícil. Mas aí a legislação eleitoral, no contexto de propaganda, traz, sim,
vários meios ali, e ela está tentando correr atrás desse problema, né, que ataca tanto ao processo eleitoral, as instituições, quanto os candidatos. Então, vamos embora tentar resolver isso aqui tudo, só que por falta de estudo muito profundo, por falta do tempo, estão bloqueando tudo e depois eu acredito que vai se liberando. Por exemplo, essa questão do chatbot. Não vejo lógica nenhuma de querer proibir, restringir, porque o chatbot ele é completamente rastreável, ele existe, ele não vai existir como fake. Então, a tecnologia em si, ela pode ser usada para estar rastreando esses casos. E as plataformas estão correndo atrás disso. Vocês viram que o Google caiu fora dessa, né? Ele viu, nessa praia aí eu não estou pronto para entrar. Então, a partir do dia 1º de maio, aí ela não faz nada de impulsionamento político. E aí, restando aí TikTok, Facebook, Instagram, que vão ser as maiores. E, claro, o WhatsApp, só que o WhatsApp já é outra pegada. Olha aqui, ó. Esse é o ponto que eu tinha dito. Esse estudo. A IA pode prever a política de uma pessoa pela aparência, se ela sorrir nas fotos. Esse estudo, com 61% de precisão, ou seja, das 3.000 pessoas, 3.000 e poucas pessoas que fizeram parte da pesquisa, 61% delas, sem dizer qual é a ideologia política, a IA conseguiu descobrir. Estudo realizado na Dinamarca, precisão das previsões de 61%. O rosto dos políticos de direita eram mais propenso a ter expressões faciais felizes e menos propenso a ter expressões faciais neutras. O estudo demonstra, não tem isso aqui é lá na Dinamarca, viu, gente? Não tem nada a ver com o Brasil isso aqui. Nenhuma pessoa do Brasil foi utilizada para fazer esse negócio aí. Coloca que o pessoal de esquerda é mais neutro. As próprias expressões faciais são de neutralidade. E aí você pode até entender um pouco mais, você fala assim, no contexto de que, nossa, parece que o pessoal de esquerda, não estou falando extrema esquerda, não se expressa tanto, não demonstra muito o que mas parece que existem, né? A gente vê aí resultados de eleições nesse sentido, mas de onde apareceram os votos? Né? Da onde vieram? Então, às vezes, pode ser por essa neutralidade. Então, isso aqui foi um estudo. O rosto humano é altamente expressivo, todo mundo concorda. Ele usa uma rede complexa de músculo para várias funções, está falando do rosto, com expressões faciais, fala, mastigação e movimentos oculares. Existem mais de 40 músculos individuais na face, tornando a região com maior concentração de músculos. Esses músculos nos permitem transmitir uma ampla gama de emoções e realizar movimentos complexos que são essenciais para a comunicação e atividade diária. Então, através disso, e aí, você está usando ilicitamente para uma eleição, quando você identifica o público esquerda e direita? E até interessante, assim, até né, quem tá observando, né, o debate, é como isso é construído. Né? Então, se você pensar nas manifestações de ruas, quando fala assim, olha, marcamos uma manifestação desse grupo político, alguém vai lá e tira uma foto, alguém vai lá e faz um vídeo. Então, aqui ele pontuou um estudo que seria justamente pela aparência, né, pelo sorriso. Mas a gente tem IAs hoje que identificariam pessoas pelo modo de andar. Então, nós temos um modo de andar específico. Então, até porque muitas vezes você vai observar, alguém está andando assim, você fala assim, você já conhece a pessoa, ele anda daquele jeito. Então, você ter muitos dados disso, não só de face, modo de andar, modo de falar, você consegue identificar. Que seria até por exemplo, outra, Jonathan, dando mais contexto, mais exemplos ainda, né, de IAs. Imagina que a gente tá aqui, eu sou né, o candidato, tem uma pessoa ali que vai ser a pessoa, o eleitor, e eu estou com um aplicativo e pergunto para ele se ele vai realmente votar em mim. Eu falo assim, você vai votar em mim mesmo? Aí ele fala assim, vou. Aí o meu aplicativo fala assim, não, ele mentiu. Imagina esse contexto. Temos IAs que vão analisar verdades e mentiras.
Então, o tanto que esse debate, é claro, a gente começa aqui e outras pessoas estão começando ao redor do mundo, mas o tanto que as IAs e os dados que a gente deixa disponíveis, o tanto quanto vão criar essas IAs. Vai analisar a imagem, vai analisar a questão ocular, vai analisar pela fala, pelo modo de andar, roupas específicas de um grupo, e o tanto que isso, de uma certa forma, até eu sou do contexto, né, também sou professor de filosofia, o tanto que isso é perigoso de um lado, né, você conseguir identificar elementos. Então, tanto quanto a gente debate isso para usar isso de uma forma boa, né, uma forma que vai agregar, que vai conseguir conversar com as pessoas, né, dos eleitores, e vai trazer benefício. Não é só esse sentido igual da caveira que a gente começou, mas é o sentido que isso vai trazer coisas boas. Eu vou conseguir conversar melhor com o eleitorado. Imagina os chatbots que foi citado. Então imagina eu ter um chatbot que você pode sempre conversar comigo. Eu quero mandar mensagem ali para o meu candidato, quero perguntar alguma coisa para ele do que ele pensa sobre alguma coisa. Eu posso deixar todo o meu pensamento político em um chatbot. E você vai lá e fala assim, o que você pensa sobre educação? Eu vou lá e te mando. Vai ser uma forma automática, uma IA generativa. Olha, eu penso isso, isso e aquilo outro. Aí, e se acontecer tal coisa, como que você vai lidar com isso? Tem inferências automáticas. Vai lá e consegue lidar com aquilo. Inclusive, se você tiver um pensamento específico, então vou colocar assim, sou professor de filosofia, então imagina que você gosta bastante de Sócrates e você quer responder à política como Sócrates. Tem como você criar um chatbot para isso. Ou seja, a pessoa pergunta, fala assim, o que Sócrates responderia sobre esse contexto? O que ele responderia sobre a República? Você pode pegar qualquer um recente. Eu gosto do Abraham Lincoln. Eu gosto de tal. Você vai pegar todas as falas e a gente consegue criar inferências semânticas para que aquele chatbot converse daquela forma. E veja que isso não é só para conversar com o eleitor, mas isso também é para o candidato. Imagina tanto que o candidato não consegue aprender sobre o contexto, sobre o eleitorado, sobre educação, sobre tudo quanto é assunto, para que a população ganhe de forma geral, né? Que a IA seja essa promotora e essa difusora de boas coisas. Eu vou mostrar isso aí que ele está falando para vocês daqui a pouco. Vocês vão conversar com um candidato por IA agorinha. E eu adoro filosofia, estudo, eu e minha esposa estudamos muito, né? Adoramos, estudamos todos os dias, estamos fazendo uma jornada de estudo Marco Aurélio, né? A gente adora a filosofia estoica, adota na vida, que é uma filosofia prática. E eu tenho lá, viu, doutor Luiz? Eu tenho Sêneca, eu tenho Marco Aurélio, todo dia eu bato um papo com eles, são meus amigos, eu ressuscitei através daí eles. Eu troco ideia. Platão, eu vou lá, e aí, Platão, eu tô com esse deprê aqui, o que você acha? Tal. Aí ele traz os conhecimentos ali como se fosse Platão. É extraordinário. Eu tenho todas as escolas ali, tem o Buda, tem o Confúcio, todos os dias eu converso com ele, usando aí. E pode fazer isso para o candidato, vocês vão conversar com o candidato que eu trouxe aí para falar com vocês aí. E é nesse ponto a gente vai conversar, e eu quero que você olha até que ponto que está restrito isso na campanha eleitoral. Vocês vão ver, porque é ideal utilizar isso. E você sabe o que é legal? O candidato vai para um debate. Ele está com dúvida, tem uma pergunta, está com dúvida de alguma coisa, ou ele vai se apresentar num programa de rádio e dar uma entrevista no podcast, e aí o que acontece? Ele pode criar um AI com as propostas dele, vocês vão ver isso daqui a pouco, aonde que nisso, e o que eu vou fazer lá para aquele tal bairro? Ele manda uma mensagem para o WhatsApp, que vocês vão fazer isso, vocês vão ver isso na prática, e aí ele vai trazendo, não, é isso, isso e isso. Quer dizer, é um poder extraordinário, ou seja, uma tecnologia utilizada para o bem das campanhas. Não tem problema nenhum. Seria um assessor altamente inteligente, disponível 24 horas, 7 dias por semana. Né? Então, isso é muito poderoso, bem usado. E está aí disponível, Então, o que acontece? O TSE vai e propõe regras para inteligência artificial para propaganda. Somente propaganda, tá, gente? Eu não falo mais nada. Dá um Ctrl F ou Ctrl E lá para localizar, depende, né? E joga lá na resolução, lá, coloca inteligência artificial. Não vai achar nada, a não ser na propaganda.
Olha aqui, ó. E uma das coisas importante, isso aqui já estou trazendo um pouquinho só de texto jurídico, mas é só para mostrar. Essa imagem aqui, ó, foi gerada por a inteligência artificial, que gera, né, que é perceptível, né, que isso aqui foi gerado. Mas o que a legislação eleitoral ela traz? É a rotulagem. Então eu preciso rotular. Tá escrito aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas está aqui, ó. Imagem gerada por inteligência artificial. Então o que eu estou rotulando? Eu tenho obrigação de avisar que esta imagem, no caso, pode ser para o vídeo também, que foi gerado por inteligência artificial. Eu não sei porquê, mas assim, o que isso vai mudar na regra do jogo. Mas a ideia é que não engane ninguém. Fala, não, isso aqui não é o candidato. Igual aquele vídeo que vocês viram, que se passa por mim em qualquer lugar. Se vocês olharem as expressões, até quando eu olho para o lado, assim, tipo que eu tô com dúvida, não deu para ver bem. Aí dizer que aquilo não é real. Hã? Pois é, mas ali tem Photoshops, né? É igual o Santinho bem trabalhado. Porque minha esposa não deixou eu colocar a minha imagem em frente à inteligência artificial. Mas quem dá um oi no meu WhatsApp vai ver, eu tô lindo. Lá. Então, aí, você vai ter que rotular. Toda propaganda, ela coloca aqui. Mas eu vou mostrar para vocês que a própria plataforma faz isso. Antes, nas eleições passadas, vamos colocar um impulsionamento. Vou colocar aqui uma propaganda, vou impulsionar. Aí a legislação foi lá e colocou assim, diga lá quem é que está pagando. É obrigado a dizer quem está pagando aquele impulsionamento. Aí sai lá no rodapé lá, propaganda, trata-se de propaganda eleitoral, então quer dizer, já está dizendo que é um requisito de lei, e paga por fulano de tal. Isso está lá. E essa rotulação é feita pela plataforma. Mas, tirando da plataforma, não tem impulsionamento. Dentro do WhatsApp não tem impulsionamento. Se não tem impulsionamento, eu não preciso cumprir esse requisito. Vocês podem ver que, quando bem orientado, o candidato não fica colocando CNPJ, pago lá no cardzinho, que vai para um WhatsApp, por exemplo. Não faz isso, porque não tem essa exigência. É quando for impulsionar. E vocês vão ver que as empresas, como o Facebook, Meta Plataformas, ela vai rotular também. Vou mostrar aqui para vocês. Ela já lançou um exemplo. Só que, como se trata de uma imagem gerada por inteligência artificial que vai estar numa rede social e eu posso colocar no WhatsApp, por exemplo, não vai ter essa rotulagem pela plataforma. Não tendo essa rotulação, dizendo que isso é imagem, então é totalmente recomendável agora para colocar esse tipo de rotulação, dizendo que essa imagem foi gerada por inteligência artificial. Então, olha aqui, ó, dever de informar o uso de tecnologias digitais. Então, isso está na legislação eleitoral. Pode usar tranquilamente. Quem for fazer deepfake não vai fazer, né? Então, quer dizer, isso aí é uma lei que só serve para as pessoas que vão cumprir a lei. Porque o que vai descumprir não vai fazer isso, né? Mas estamos aí e vamos cumprir. Certinho. Então, olha aqui, na propaganda, deepfake e a rotulação. Esses são os pontos principais da legislação hoje em debate. E aí, deixa eu ver aqui, ó. É engraçado esse negócio. Vamos agir com maldade. Vamos pegar um candidato e vamos sacanear ele, usando a inteligência artificial? Vamos. Como? Eu vou dizer que aquele candidato, o candidato Luiz, ele fez um deepfake de mim, de minha candidatura. E aí eu vou lá e eu mesmo construo um vídeo negativo usando inteligência artificial e solto nas redes. Sei que não vai me prejudicar tanto, mas eu vou arrumar uma confusão para ele. Aí eu mesmo, de maldade, vou lá e produzo um conteúdo falando mal de mim e solto nas redes. Teoricamente, o responsável pela produção daquele conteúdo negativo foi de quem? Luiz. Né? Olha a sacanagem. Isso aí é muito comum em campanha, o tal do abastecimento. Não sei se chegou na palestra anterior.
Você quer sacanear um candidato e dar um trabalho na prestação de contas? Você vai lá, pega o santinho dele, tem um CNPJ, vai ali, abastece. Ou, frentista, tira aqui para mim cupom fiscal nesse CNPJ aqui. E vai lá e tira. Aí você vai no outro posto, vai lá e tira. Aí você fica fazendo isso em uma quantidade. Sabe quando que o candidato, o contador vai descobrir essa maldade? Só depois que entregou a prestação de contas, a Justiça Eleitoral fizer uma circularização e aí vai vir na diligência. Olha aqui, ó, você omitiu gastos, você abasteceu em tais e tais lugares, está aqui. E aí tem que se explicar e dizer, não, esse gasto não é meu, não fui eu que fiz. Olha, ficou complexo o negócio, né? E isso acontece muito em cidade pequena, usar essa maldade. Então, aí o candidato tem que justificar que ele não tem um prévio conhecimento. E aqui entra esse mesmo assunto. A legislação eleitoral coloca que para o Luiz não se dar mal com a minha atitude de maldade, eu fiz uma maldade, mas na realidade, falando mal de mim, mas era para prejudicar ele. Por quê? O deepfake caça o registro. Ele vai ter esse poder. Então, aí eu entro com a representação dizendo que ele criou aquele negócio, aquela fala negativa, esse deepfake em si. E aí ele vai ter que se defender, ou seja, defender para não ter o registro cassado, ou o diploma, se tivesse sido eleito, uma coisa que ele nem fez. Aí a justiça coloca ali a responsabilização depende da comprovação do prévio conhecimento. E aí também é um perigo esse prévio conhecimento. Né? Por quê? Porque ele pode ter feito esse deepfake contra mim de verdade e eu arrumar elementos para comprovar que foi ele que fez é muito difícil. E outra coisa, às vezes vai depender de uma investigação e para a investigação demora tempo, porque os órgãos investigadores, por exemplo, Polícia Federal, Polícia Civil, o próprio Ministério Público, a Central de Inteligência, tá abarrotado de outras investigações. E aí vem mais uma e tem que ser rápida, com busca de IPs, e aí entra um arsenal difícil, né, de se chegar àquele autor. Então, quer dizer, ela veio para defender essas situações que eu falei, de usar de maldade para sacanear o outro candidato, mas também isso torna uma dificuldade. Então, veja ali, ó, o prévio conhecimento pode ser afirmado na seguinte situação. Então, o que o advogado vai fazer? Sempre que o beneficiário seja o responsável direto pela realização da propaganda ou dela participe. Qual candidato vai participar de um deepfake? Nenhum. Nenhum vai colocar na rede social dele, no programa eleitoral dele, ou vai disparar do WhatsApp dele, né? Então, sem lógica, dificílimo. Não é possível que vai ter algum maluco nesse ponto, né? Se a circunstância e as peculiaridades do caso concreto revelarem a impossibilidade do beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda, ou seja, tem que analisar contexto, muito mais difícil. Por exemplo, se o beneficiário for notificado da existência da propaganda irregular. Esse item B seria mais ou menos assim, você jogou num grupo lá da cidade, debate político e tal, e o candidato está lá. Jogaram lá, aquela propaganda negativa, e aí viram que ele visualizou, e aí, quer dizer, será que ele teria o prévio conhecimento daquela propaganda negativa? Nesse contexto, ele seria um instrumento de prova para o advogado representar? Né? Então, é um contexto. Tem um coordenador, uma pessoa, eu vejo lá na prestação de contas, está lá na parcial ou naquelas resumo financeiro, que o doutor Luiz está trabalhando lá na campanha. E eu vi que ele está no grupo e ele postou aquela propaganda negativa. Seria suficiente para atrair essa responsabilidade para o candidato desse deepfake? Então, é uma situação dificílima da gente conseguir chegar num resultado prático, mas vai ter. Ou seja, o aparato tecnológico envolvido nas candidaturas para investigar tem que ser muito grande. Não basta só o advogado, porque o advogado, por exemplo, as pesquisas a gente só sabe, vai ali contestar ali dizendo que ela é uma pesquisa irregular
com base muito simples das informações, não chega a analisar com precisão a coleta dos dados, aonde foi, ou seja, fazer um estudo, que aí entra a tecnologia, por exemplo, usando um business intelligence com a inteligência artificial para estudar uma pesquisa eleitoral registrada e encontrar pontos de erro. Porque, por exemplo, você põe a inteligência artificial ali para analisar sobre uma pesquisa. Ela vai lá e analisa qual a pesquisa foi registrada? Foi. Qual é o público, a amostragem, isso tudo você traz para ela. Aí ela fala assim, agora vamos ver se esse estudo foi aplicado na pesquisa. Ela consegue fazer isso e trazer um resultado. Ó, segundo o relatório aqui, está comprovado, tem informações de que essa pesquisa não respeitou os critérios do registro. Por exemplo, regiões, bairros, comparar com o perfil do eleitorado, que é dificílimo. Você olha lá o perfil do eleitorado, está lá no TSE. Tem tantas mulheres, tantos homens ali, sexo feminino, masculino, outros gêneros, né? E aí você tem público casado, escolaridade, tudo está lá. Aí, com base nisso que se faz a pesquisa. E aí você vai para a pesquisa prática. Será que está dizendo aqui, eu tenho mulheres de 16 a 21 anos, tantos por cento. Isso foi aplicado verdadeiramente ou foi um dado manipulado? A inteligência artificial consegue trazer essa resposta para o advogado. Então, tem uma complexidade muito grande quando você vai produzir essa prova nesses contextos. Até para complementar, Jonathan, esse sentido é até um sentido de a gente tem da estatística, né, que é o teste de hipótese, que daria para você testar se aquela hipótese é falsa ou não. Né? Então, usando o IAS daria para fazer isso. E também outro ponto, né, acaso alguém chegue a cair, né, ou seja, alguém receba deepfakes, você teria também N elementos para tentar descobrir que, é claro, que é deepfake, na verdade, é um pouco complicado, ou seja, você falar assim, esse vídeo é falso, mas o candidato percebendo assim, olha, não fui eu quem o produziu, a gente conseguiria fazer isso de vários modos investigativos, né? Porque esse arquivo saiu de algum computador, esse arquivo saiu, levou metadados, dá para saber qual que é os elementos ali da pessoa que mandou, porque para mandar um vídeo, todo mundo fez download para uma máquina. Então, de uma certa forma, no meio digital, todo mundo deixa rastros. Então, dá para perceber e dá para investigar. Só que entra nesse contexto da dificuldade, né, e da estrutura e do prazo. Porque, por exemplo, uma eleição de 45 dias, isso acontece 2 semanas antes das eleições, já Elvis, né? Não é possível. Não tem como trazer esses elementos. Vai causar prejuízo ou não, né? Vai depender do contexto da campanha, né? Mas existem os elementos, mas na prática, assim, no dia a dia, para nós advogados eleitoralistas, conseguir, aí é a questão, paridade de armas. Nós não temos uma tecnologia disponível ali, contratada, como tem, por exemplo, o Ministério Público. O Ministério Público paga lá um programador em Python, um analista de dados, eles têm lá. Qual escritório de advocacia tem um analista de dados que compreende Python, por exemplo? Qual? Não tem. Então, né, mas a tecnologia está aí e bem usada ela vai trazer o resultado. Então, quer dizer, torna difícil para o advogado eleitoralista ter rapidez, agilidade. Por exemplo, essa questão de rastrear é dificílimo para uma campanha ter isso. Aí vai contratar uma equipe para fazer isso. A hora que falar o orçamento de uma equipe dessa, porque programador é a peça mais rara que tem hoje, né? Você vai caçar um programador, você não acha. O bom não acha. O que vai conseguir entender. E ele vai te cobrar aí 100 mil reais, 50 mil reais para fazer um script aí, um web scraping aí, tranquilamente. E vai te pedir aí 6 meses para te entregar, não é? Então é muito complexo esse negócio. Aqui, ó. Quer comentar alguma coisa? Não, pode prosseguir, Jonathan. Aqui eu só estou trazendo informações, por exemplo. Qual é a plataforma que vai ser mais utilizada para fazer propaganda usando a tecnologia, inteligência artificial? É a Meta, né? Porque a Meta compreende Facebook, Instagram e WhatsApp.
né? Aí vem o TikTok, mas o TikTok é mais complicado um pouquinho. Tanto é que grande parte das deepfake passa por lá, né? Do conteúdo tipo fake news, passa muito lá. A Meta trabalha constantemente porque, primeiro, o seguinte, o valor, eu acho que não sei se é 200 bilhões de dólares o valor da Meta, vale muito para a gente chegar a estragar e zoar um negócio desse, né? Então, por isso ela vai lá. Ela não vai deixar o valor, ela não vai deixar que as pessoas se cansem do Instagram, Facebook e WhatsApp por questões políticas, por fake news. Não vai. Vale muito. Né? Ela está desenvolvendo agora, além da IA, né? Já tem até a IA deles, né? Da Meta, né? Aquela metaverso. Então, eles estão jogando pesadíssimo para chegar e vamos acabar com esse negócio. Então, aqui, eles estão criando políticas para combater esses fake news, ou seja, a plataforma em si, que vai ser os canais mais utilizados para fazer propaganda eleitoral, e ela traz aqui alguns pontos, bloquearemos novos anúncios políticos durante as últimas semanas, inclusive uma exigência de lei agora, ter até o impulsionamento é permitido, se eu não me engano, 72 ou 24 horas antes das eleições, tem que confirmar esse prazo, que eu não me fugiu. Então, não se preocupe, que ela mesma vai fazer isso. Vai chegar tal dia, ninguém impulsiona mais nada, ela não quer se comprometer com essa responsabilidade, então ela já bloqueia, deixar para o... Você acha que vai deixar para o candidato ir lá bloquear, e aí não bloqueia, e ela fica responsável? Não vai, ela já vai bloquear. Então isso é uma medida que ela já está tomando. Exigir que os anunciantes de todo o mundo divulguem quando utilizarem inteligência artificial e métodos digitais para criar, ou seja, não foi uma invenção da nossa norma. Pode ver que a Meta está fazendo isso no mundo inteiro, esse negócio. Então, quem orientou colocar isso nas resoluções? Foram as próprias Big Techs. Né? Tá aqui, está falando dos Estados Unidos, no mundo inteiro. Se vocês acompanharem as eleições da Índia, lá tem Facebook, lá tem um monte de restrições do mesmo nível. Então, nos próximos meses passaremos a rotular as imagens que os usuários publicaram no Facebook e no Instagram e no... Como que é o nome desse aplicativo aí? Theirs? Seria Threads. Threads? Entrar aí no TH do inglês, né? Ou então Threads. Quando pudermos detectar, quando pudermos detectar, por meio de indicadores padronizados do setor que tenham sido gerados por IA. Não sei se vocês já geraram uma imagem lá no ChatGPT, você pode ver que a extensão é meio doida, né? Eu nunca vi aquela extensão, não é JPEG, não é nada, é outra coisa. Quer dizer, eles próprios já geram em outra extensão. Aqui, um exemplo do que ele diz ali, nós exigiremos a rotulagem ali, a Meta exige isso, rotulando imagens geradas por inteligência artificial. Então, o que acontece? Lembra que naquela imagem anterior eu coloquei lá o que foi gerado? Sim, mas aquela imagem, você pode pegar ela e colocar no Instagram. Aí não vem esse negócio aqui, porque vai vir isso aqui, aí information, né? Aqui, né? Ele vai rotular automaticamente. Que é uma imagem gerada por IA, né? Porque ninguém segura um urso branco desse jeito aqui, né? Do lado. Então, imagem criada por aí. E aí, a Meta já automaticamente identifica e já rotula por si só. Quer dizer, mais uma vez, a Meta não vai deixar por conta do usuário fazer tudo, né? Sem contar que, quando você vai aprovar um anúncio, que é a maior dificuldade do mundo ficar anúncio político, porque entra naquele negócio que eu falei, ninguém vai deixar o pessoal da Meta, não vai deixar o pessoal zoar a plataforma. Então, você acha que as pessoas querem ficarem vendo anúncio político? Não querem, não quer ver aquilo lá não, e aquilo se torna a plataforma chata, vou sair desse negócio, vou caçar outra coisa. Então, peraí, esse negócio de propaganda aí vai zoar a nossa plataforma, vamos embora restringir? Eles colocam lá um monte de política que, primeiro, que não lê. Segundo, que quando lê não entende nada, né? Tem que ter um cara entendido daquela área lá, ou uma mulher.
que saca daquele negócio, que está sempre mudando. E aí vai lá, faz um anúncio, vou impulsionar conteúdo político e tu esbarra, não aprova. Ei, mas por que não aprovou? Não, porque a vírgula aqui está no lugar errado. Não, é porque a imagem aqui... Não tem, não fala. É complicado. E agora com a AI, vai publicar, eles vão exigir lá. Isso aqui foi gerado por AI, você vai dizer assim, não foi. Não foi não, beleza. Então, mas vai cair na análise. A hora que cair na análise, identifica anúncio rejeitado. E esses documentos até do Google Ads, Facebook Ads, então, por exemplo, um dos elementos, né, se alguém prometer dinheiro fácil, o anúncio é bloqueado. Então, tem vários desses elementos mesmo, éticos mesmo. Então, dependendo até do próprio discurso que seja feito, você não vai saber que foi bloqueado, mas foi pelo discurso. É o caso daquilo que eu mostrei, que é a moderação, que ali, na hora que eu fui gerar aí, eu coloco eu como um candidato. Eu sou o candidato Jonathan, isso. E aí falou, opa, você está fazendo um programa eleitoral? Não. Esse conteúdo a gente não gera, tá? Então, as próprias Big Techs vão cuidar de restringir o máximo. Aqui, combatendo a desinformação no WhatsApp. Porque esse é bom, viu? Esse leva o negócio longe. Identificar mensagens suspeitas. Vocês sabem da história da criptografia do início de ponta a ponta, né? Então, como que eu vou mandar uma mensagem do Luiz daqui, vai sair daqui, aí vai passar pela plataforma, a plataforma entrega para o Luiz. Diz eles que daqui, na hora que eu clico no enviar, antes de enviar, vai criptografada, vai numa rede criptografada, chega lá e dá um break e a mensagem chega. É assim que funciona, né? De forma simples. A criptografia de ponta a ponta. Como que eu vou dizer que existe um negócio desse, se aqui no meio eu vou usar um moderador? Opa, peraí, toda mensagem enviada eu vou analisar, não tem jeito. Então nem a própria plataforma consegue nesse contexto. Então ela cria alternativa. Por exemplo, vocês já tentaram reencaminhar um vídeo engraçado e várias vezes ele diz 5 vezes, já foi. Aí você tem que baixar, salvar na sua galeria e enviar do zero, né? Então, identificar a mensagem ou atualização for encaminhada através de cadeia de 5 ou mais bate-papos, que será rotulado como encaminhado várias vezes. Isso já tem, né? Então, já não é muita novidade. Vocês veem aquela mensagem. A outra, identificação, bloqueio de contas. É muito comum. Se você montar um WhatsApp agora e falar assim, vou mandar aqui para 20 pessoas, ou criar uma lista, já é bloqueado imediatamente. Por isso que eles falam precisa de um prazo de maturação, né? É justamente para isso. Então, é uma forma, porque a criptografia de ponta a ponta me impede de eu como Facebook, como Meta, ficar lendo e interpretando se está no contexto certo ou não. Né? Então, não existe esse elemento no meio. Porque a criptografia de ponta a ponta tem essa finalidade. Então, nem eles dão conta. Até uma coisa, Jonathan, que o algoritmo, às vezes, ele erra. Muitas vezes, alguém quer fazer uma coisa boa, você quer impulsionar alguma coisa tranquila, mas o algoritmo erra e te bloqueia. Então, até, muito provavelmente, né, quem vai ser candidato, pode ser que vai criar uma conta nova agora. Às vezes ele não tem conta, às vezes no Facebook, no Instagram, vai fazer uma conta do zero. Então, é só uma dica. Quem fizer uma conta do zero, primeiro faça... Existe até isso no mundo business, chama warm-up, né, um aquecimento de conta. Uhum. Então, pega a sua conta, posta as primeiras fotos, interaja com outras contas, ou seja, curta outras postagens, faça comentários, para justamente o algoritmo entender que você não é um robô, que você não está lá para fazer alguma coisa que seja ilícita na plataforma. Então isso já existe, né? Então cria stories, cria reels, tenha interações, porque isso vai te dar justamente, é uma segurança. Se possível ainda, é claro que é mais difícil para uma conta nova, comprar o selo verificado. Quem compra o selo verificado vai dar uma ajudinha a mais nesse sentido de um certo respaldo na plataforma. Não no sentido de que vai impulsionar o seu melhor, mas no sentido de que você está respaldado, tem o selo, a plataforma sabe quem é você colocou dados bancários, ou seja, ficou mais respaldo ainda, você colocou dados bancários para pagar o selo. Então, o warm-up, né, aquecer a conta, é importante para não cair nesses bloqueios, por mais que você queira fazer uma coisa boa.
Isso aí está dizendo é muito importante e no contexto que a gente vê muito nas campanhas, resolve ser candidato 6 meses antes, e aí você olha para a rede social, não tem nada, e aí ele contrata um marketing espetacular que vai fazer um marketing extraordinário nas redes sociais. Aonde que vai? Não vai conseguir nunca. Porque a própria conta, mesmo que ela já tenha sido criada e ali, mas não vai gerar engajamento hora nenhuma, vai ser muito fraca, não vai trazer o resultado. Tenta montar um canal no YouTube para você utilizar. O YouTube é do Google, se é do Google não tem nada político lá mais. E só para vocês terem uma ideia, se eu não me engano, foram gastos na campanha presidencial do Lula 20 milhões de reais com impulsionamento no YouTube. Porque você imagina que, olha que cena extraordinária, você está ali, 97% das pessoas não pagam o YouTube Premium. Ou seja, tem propaganda. Aí você está ali assistindo, está com a galera ali, igual nós aqui, eu vou mostrar um vídeo, de repente apareceu uma propaganda política. Agora isso não vai ser permitido, mas olha o poder que tem um negócio desse, né? E aí, você tenta fazer isso numa conta nova ou que não tem muita atividade, você não vai ter um bom resultado. Não vai. Vai entregar para quem? Entregou para 20 mil pessoas. Quem são essas 20 mil? De onde são? Não é da cidade, mas qual o público? Qual o perfil? Não só aqueles, mas com mais detalhes. Então, não consegue extrair um bom resultado. É melhor não fazer, é melhor ir para o tradicional. Aliás, eu vejo que as campanhas tradicionais, elas estão voltando. Teve um momento de um boom tecnológico, a rede social que ganha eleição. Já tenho certeza que isso já mudou, justamente por causa dessas restrições. Então, volta-se às campanhas tradicionais, visita, caminhada, entender o público, aí usar a tecnologia, por exemplo. Você tem um banco de dados, você vai fazer uma caminhada em determinada região. Aí você olha para ele e fala assim, aqui tem pessoas que eu conheço, que eu atendi, que veio através de uma liderança, e é com elas que eu vou convidar para ir para aquela caminhada, que as pessoas que eu vou visitar. Então, quer dizer, você usa a tecnologia, mas para um contexto mais... Ô, Ney. O Jonathan, você falou assim, conhecer o público. Nós conhecemos o público através de pesquisas qualitativas para entender esse sentimento. O que, através da AI, você consegue extrair desse público através de todas essas leituras que são feitas? Isso, ótimo. Então, Ney, olha só. Você já pode nascer as perguntas ali com base na definição das suas bandeiras. Né? Meu perfil é esse, minha candidatura tem esse perfil. Com base nisso, quais são as perguntas essenciais que precisa ter numa pesquisa? E aí você define, ela vai te trazer isso. Segundo essas informações que você me trouxe, é ideal para entender o seu público, isso, isso e isso. Aí você vai para campo, fez a pesquisa e tal, e traz esses elementos de, por exemplo, interesse, problema do bairro, problema da cidade, que são coisas diferentes. Uma coisa é problema no bairro e outra coisa é problema na cidade. São dois tipos de visões. Então, aí você tem esse resultado. Normalmente, os institutos fazem o quê? Te entrega um relatório e aí vem a pessoa do instituto e faz uma análise crítica ali daquele de como foi. Tal, tendência é essa, o pessoal está com isso, o seu discurso pode ser traçado por esse caminho. A inteligência ela tem um aprofundamento nessa, porque ela analisa os dados, ela consegue ir mais fundo para te trazer uma plataforma, uma proposta, algo mais detalhado. Eu conseguiria regionalizar, tipo assim, região noroeste de Goiânia, região central, eu conseguiria fazer dentro dessa leitura e montar uma fala para cada região dessas que eu estivesse trabalhando? Demais, tranquilamente isso é possível. Porque você extrai dados de uma pesquisa, coloca uma inteligência e seria... uma forma mais fácil de se fazer isso seria
usando um Business Intelligence, né, como o Power BI, para te mostrar essas informações, porque você quer entender um problema, um público, entender como é o cidadão de determinada região. Então, como é que você vai visualizar isso? Através de um Business Intelligence, que é um sistema, um relatório dinâmico, né, que faz cruzamentos. E entre os dados da pesquisa e o relatório, tem no meio a inteligência artificial que vai trabalhar, que vai entender, segundo os dados estatísticos do TSE, aquela região, aquele bairro ali, que o bairro, para você fazer a estatística do eleitorado em bairro, você tem que ir lá nos locais de votação, porque os locais de votação tá em bairro. Mas no cadastro da Justiça Eleitoral, eles não exibem bairros, né, como perfil do eleitorado. E como é que você vai identificar? Aí vem a estratégia. Você pega os locais de votação que estão em bairros e, através disso, você vai conectar. Então, você vai entender através do local de votação. Esse público, entender quantas pessoas tem naquele bairro. Quantas pessoas tem no bairro? Vai depender do local de votação. Aí você vai entender, lá tem uma escola que tem 2.000 eleitores. E o bairro é um bairro X, bairro Jardim Goiás. É um bairro grande. Então, quer dizer, ali compreende eleitores daquele bairro. Mas é um bairro pequeno. Aí compreende bairros, já é mais regiões. Aí você desfoca do bairro e cria uma região. Então, com base nisso, você consegue entender aquele problema, ou seja, a inteligência artificial vai lá, verifica, o público do eleitorado é esse, ali, segundo a Justiça Eleitoral, igual está tendo arrecadação, está fila enorme, cadastro atualizadíssimo. Aí você pega no repositório de dados do TSE, que tem um conjunto de dados, que se trabalhado ali é um ouro, sabe, ali de informações, e aí você vai entender e você vai fazer ações, movimentos, políticas, caminhadas, carreatas, preciso, falando a linguagem. Na hora de você fazer uma pergunta, por exemplo, você sabe que o problema lá, a dor é asfalto, naquele determinado bairro, mas lá no centro a dor é asfalto? Não é. Pode ser buraco no asfalto, mas não é a ausência de asfalto. Então as dores são diferentes. Então você, trazendo a pesquisa, usando a tecnologia, usando a inteligência artificial, você tem relatório, você tem uma precisão de dados, você vai falar o discurso correto. Por exemplo, vamos criar um slogan. Slogan tem que tomar com o maior cuidado, porque um slogan que não vira um chiclete, por exemplo, você perde muito espaço. Mas como é que você pode definir um slogan através de uma pesquisa, um estudo de definir com palavras-chave ali, ou até mesmo interpretação de dados, o que é o melhor para se definir um slogan para uma campanha? Até cores. E isso é semelhante muito ao que tem no mercado, né? Então, quando alguém quer lançar um produto, né, novo, alguma coisa em específico, normalmente se dá esse sentido. É cruzamento de dados, né? Seja uma franquia nova, é cruzamento de dados. É porque às vezes a gente imagina que a gente tem só os dados que nos foram entregues, né? Mas quando eu tenho um CPF, quando eu tenho informação de endereço, sexo, região, né, e 300 outros mais, a gente tem outras 300 de bancos de dados para fazer cruzamento de dados para ganhar informação. Então, por isso que é tão certo, né? Por que o Uber veio para o Brasil? Ou por que o tal aplicativo pesquisa de dados, cruzamento, produto, ele consegue ir para lá? Claro que a gente está falando dos eleitores, né? Forma que pensa, demandas, tudo isso de alguma forma está no meio digital. De alguma forma a gente consegue acessar e consegue cruzar esses dados. E usar isso, né, você pode ter certeza que te dá uma clareza para formatar essa estratégia. É o caso emblemático que eu tive lá no Rio, que acompanhando e participando de uma campanha onde uma pessoa estava ali restrita de liberdade e ela teve muitos votos, sabe? E não fez um ato tradicional de campanha, nenhum ato tradicional, porque está restrita. Como é que vai apertar a mão do eleitor? Como é que vai gravar um vídeo? Por isso que eu falo, o poder do dados, por exemplo, vamos montar uma academia? Você não pode ir no achismo. E campanha, que é caro, como é que vai no achismo? Não tem jeito. Então, fazer pesquisa, estudar os elementos, mas com propriedade, com profissionalismo. Não vai fazer de qualquer jeito também.
né? E aí entra essas tecnologias que estão disponíveis, estão permitidas usar nesse caso. E aqui eu trago aqui, ó, outras áreas das campanhas. Prestação de contas, fazer contratos de imóveis, cabos eleitorais, fazer contrato de liderança política, a questão da carreata, que foi dito aqui na palestra anterior, carreata com controle de combustível, processar essas informações, tudo isso você pode usar a inteligência artificial, e não só inteligência, pode ver que é tecnologia e inteligência, porque lá atrás, lá na sua campanha, nós usamos, só tinha o Excel. Aí, por que essa empresa Elege surge? Em 2008, eu já formei em Direito, e esse amor ali às campanhas eleitorais, e eu vou participar de uma campanha 2008, do Juraci Martins, candidato a prefeito de Rio Verde, e lá como advogado, já na do Ney trabalhei, que foi a primeira campanha, como o menino que cuidava da tecnologia ali no financeiro. Eu ajudava a fazer as planilhas ali de gasto e tal, porque os gastos eram muito maiores, né? Eu gastava com toneladas e toneladas de foguete, bandeira, camisetas, né? Showmício, alimentação, tinha muito mais coisa, campanha muito mais cara. Você vê a campanha do Ney em 2000, pega uma hoje, é 10 vezes maior, né, Ney? De gasto, né? Incomparável. Então, aí, nessa campanha de 2008, eu como advogado fui lá e precisava de fazer a fiscalização de campanha. Eu até coloquei ali, ó, fiscalização das eleições. Olha só, aí eu precisava, tinha os locais de votações, 300. 300 urnas, 80 local de votação. Como que eu vou fiscalizar um negócio desse? É praticamente impossível, não tem jeito. Em 2008, estou dizendo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar, eu sempre ligado à tecnologia, eu vou criar um negócio aqui. Eu criei um programinha no Wix, né? O Wix, criador de programa rápido ali, negócio, né? Que aí eu jogo todo mundo que vai ser fiscal, eu jogo aqui, coloco um período matutino, depois eu tenho um relatório, aí cada local de votação eu tenho o líder, que coordena um monte de fiscais, e meu contato jurídico está aqui, está tudo aqui, entrego, e ainda faço uma cartilhinha para orientar ali os fiscais, e entrego. Fiz isso em 2008, usando o Wix. Aí, ó, foi um sucesso. E o que eu vejo? Eu descubro que não é possível que um negócio tão caro, você tem que... Porque campanha é uma empresa, veja se não é uma empresa. Você tem que constituir um CNPJ, você tem que ter contador, advogado, pessoa responsável pelo financeiro, compras, logística, estoque, depois tem que prestar conta e fecha a empresa. Olha, é uma empresa ou não é? É uma mega empresa que consome recursos e recursos. Se você tem isso, como é que você não tem um aparato tecnológico envolvido? Tem que ter, ué. E aí eu falei, não, peraí, eu vou desenvolver alguma coisa. E aí nesse caso, eu convido um programador que vira meu sócio e a gente desenvolve a Eleges, que é uma empresa de tecnologia voltada inteiramente para a política. Desde a arrecadação, que começa agora dia 15, a gente arrecada recursos para pré-candidatos e candidatos. Inclusive, a falta de conhecimento e o medo, a ideia, né? Então, para isso... precisa de um aparato tecnológico. Então, nessa dor e vendo essa dificuldade que existe até hoje, pergunta para os contadores, pode perguntar para todos os contadores eleitoralistas se eles têm um sistema para ajudar na prestação de contas. Não, eu vi aqui anunciando para armazenar em nuvem, no Google Cloud, armazenamento de informações, de cópia de contrato, documentos. Aí, peraí, e a Lei Geral de Proteção de Dados nessa história, como é que fica? Porque um cloud ali pode ter um vazamento de documentos, de contrato, informações de pessoas. Opa, peraí, ó, um problema aí. Então, eles não têm disponível tecnologia. Tem, mas não todo um ecossistema criado, né? Então, a tecnologia e a inteligência artificial ela pode ser usada com amplitude na prestação de contas, nas pesquisas eleitorais, foi esse caso que eu citei para o Ney, né, sobre a avaliação, fazer o antes, entender as perguntas ideais, porque eu não posso fazer qualquer pergunta. Teve uma pesquisa que eu participei, eu posso contar, porque eu participei, e é do meu contexto, em Rio Verde, a pesquisa.
O pré-candidato, o prefeito lá, já reeleição, então a sucessão, ele tinha que fazer o quê? Lançar o nome. Mas ele gastou praticamente 4 meses para vir a público e dizer para a cidade, para os eleitores, quem era o candidato dele. A pergunta era muito simples. Adiantava fazer uma pesquisa para saber quem estava na frente? Não adianta. Não adianta. Mas eu poderia fazer diferente. Uma pesquisa perguntando, você ouviu falar no nome do candidato a prefeito, do prefeito? A pessoa vai responder sim ou não. Você ouviu falar? Sim, respondeu sim. Quem? Então, a formatação da pesquisa, você pode, tem o cérebro humano, mas você pode usar a tecnologia para o antes. E depois, com os dados, você vai, com os dados, eu sempre falo, toda pesquisa desde 2008, eu dispenso todo o relatório de pesquisa. Não pego nenhum. Falo, não, obrigado. Eu só me dá os dados da pesquisa. Em cima deles, eu faço um estudo, monto um business intelligence, e aí sim eu tenho um resultado onde eu vou operacionalizar, vou montar estratégia por regiões, por bairro, por ruas. Eu sei os problemas ali identificados com base nas pesquisas. Então, para estratégia eleitoral, o uso de tecnologia, mas você vê muito. Eu participo de campanha há 24 anos. Né? Já deixei bem claro que foi a primeira campanha, foi a do Ney, lá em 2000, quando ele foi o candidato a prefeito de Santa Helena. Então, desde esse momento, eu vou observando, com essa experiência, que o uso de tecnologia é muito baixo. E ainda vem algumas situações que colocam medo, né? Fica com medo e tal. E um exemplo é o chatbots, que já vou passar porque era 3 horas, né? Então, vamos lá. Então, eu coloquei ali, redes sociais, WhatsApp, SMS. Olha, lá na África, a gente tem um cliente lá que sabe qual que é a forma de fazer? Lá tem 17 deputados federais, aqui é 500 e tanto, né? 512, ou 13, 13, né? E aí, lá são um pouquinho. E sabe o que é a tecnologia que usa lá para fazer campanha? É SMS. SMS é legal, que quando você tem o contato da pessoa, ela não tem WhatsApp, é comum ter 3, 4, um é o WhatsApp, os 2 é SMS. E aí você encaminha também. E-mail marketing. Ou seja, é importante usar e-mail marketing para estar falando com... seria tipo os meios de comunicação. Marketing de microtarget. Marketing de microtarget é o ouro dos marketing. Porque aí, Ney, que essa pergunta que você fez, você extrai informações, e aí você tem um banco de dados, você mandar um WhatsApp ou mandar uma mala direta, que é importante usar. Nós temos clientes que usam mala direta até hoje e dão valor, mas trabalham 4 anos com a mala direta. Ele manda cartinha de aniversariante do dia, todo mês, está lá recebendo. Quando chega na campanha, ele vem com uma carta chamando a pessoa pelo nome, porque ela já faz isso, coloca um contexto bonito e fala, estou precisando de sua ajuda, agora eu sou pré-candidato, está aqui minha cartilhinha, está aqui uns adesivinhos, e chega lá no envelopinho da pessoa. Ela vai abrir aquilo e vai dar atenção, mas você tem 4 anos, você está mandando mala direta. Então, mala direta só serve nesse contexto, do contrário não serve. Mas o marketing microtarget não só serve para carta, ele serve para um WhatsApp segmentado, chamando a pessoa pelo nome, falando coisas que... por exemplo, você vai mandar uma mensagem para... Tá tendo jogo do Flamengo hoje, e aí o Flamengo ganhou. Aí você olha no seu banco de dados, nossa, tem um monte de flamenguista aqui. Tu manda uma mensagem para eles, né? A pessoa te consentiu, você tem um contato válido, tudo certinho, respeitou a Lei Geral de Proteção de Dados. Olha o poder disso daí, dos dados. Por isso que eu falo, dados bem trabalhado, segmentado, que eu coloquei aqui, segmentação de eleitores, que a legislação eleitoral fala muito superficialmente sobre isso, mas no aspecto Lei Geral de Proteção de Dados. Então, você usando isso, como vocês valem para o Facebook, como vocês valem para a Meta, para o YouTube. A gente não paga nada para usar o WhatsApp. Tem alguma coisa errada nessa história, não é? Não tem nada errado. O problema é que o que vale é os dados, a sua informação.
Você pega ali um Instagram, a gente começa a conversar aqui de celular, de repente o Instagram, todo mundo aqui aparece celular. Quer dizer, né? Aí que está o valor. Ou seja, é assim que eles ganham dinheiro. E nós, políticos, ganhamos dinheiro que a gente não está procurando dinheiro, a gente está gastando. A gente está procurando voto. E dados é igual a voto. E aí, chatbot, que é um probleminha, que não é problema e é interessante. Se vocês quiserem ver um candidato, um chatbot, que é interessantíssimo, porque não é que está proibido. Esse aí que vocês vão ver, esse está proibido, a forma. Mas vocês vão ver que não é aquele da Magalu, daquelas trem que... Olá, tudo bem? Escolha uma das opções, digite 1. Não. Conversem com esse WhatsApp aí, aponte a câmera aí nesse QR Code aí, e aí, dá um oi, pergunta aí, qual a sua proposta? Vocês vão ver que é extraordinário. Quer fazer um teste? É legal. É isso aqui que... esse é um candidato a governador aí. Você vai ver, você pode bater o papo que você quiser. Você vai falar, estou impressionado. É isso aí mesmo. Esse é o candidato. Então, aí o chatbot vai estar simulando uma pessoa. Vai estar simulando um candidato. E aí, isso aí não pode. Mas o uso de chatbot pode. Desde que você oriente, desde que você informe. Na primeira mensagem, que não vai ser o caso aí, porque eu estou mostrando aí para vocês o que não pode, justamente, ele vai abrir um link, você vai clicar e é para ir para o WhatsApp. Aí vocês dão um oi, ele vai falar alguma coisa. Falou? Falou. Aí pergunta aí, me fala a sua proposta. Me fala a sua proposta de campanha. Ele vai vir... no caso eu só coloquei para texto. Eu poderia colocar... tá. Você usa, converte. Isso aí eu uso no inteligência artificial, tá? E aí, pode ou não pode? Como é que é o contexto? Pode, velho. Não tá usando para propaganda. É só questão de usar para propaganda. Isso aí. Aí, esse contexto aí do chatbot, você perguntar, fala a proposta, e você pode bater o papo que você quiser com ele aí. Só que vai responder dentro de um contexto político. Você perguntar, me faz uma receita de bolo, teoricamente não é para falar, né? Porque pelo menos eu acho que eu coloquei lá os parâmetros certinho, né? Você viu que é legal isso aí numa campanha eleitoral? Ó a força. Rapaz, numa cidade igual Goiânia, você ter aí um negócio desse conversando com 1.000, 2.000 pessoas 24 horas por dia. Só que eles colocaram na legislação uma ressalvazinha, que que está aqui para frente aqui, ó, em vermelho, mas eu vou só mostrar isso aqui, ó. Na propaganda eleitoral não é proibido o uso de chatbot, porque estão falando que não é proibido. Avatares e conteúdos sintéticos, como isso aqui, tem lá no final lá, isso aqui é um doutrinador chamado José Jairo Gomes, na edição do livro de agora 2024, colocou lá. Então, ele mesmo está dizendo, não é o John que está falando não, tá? Na propaganda eleitoral não é permitido o uso não é proibido o uso de chatbots, avatares e conteúdos sintéticos, como intermediário de comunicação realizada entre, de um lado, o candidato, partido político, e de outro, eleitores. Então, não é proibido. Eu vou mostrar para vocês na lei que não é. No entanto, o emprego dessas tecnologias impõe a quem as utiliza, quem é a pessoa responsável pela propaganda, o dever de informar. Vocês podem ver que vocês não foram informados. Então, aí está descumprindo, mas é só para a aula aqui, né? O dever de informar de modo que o usuário saiba que está interagindo com um robô ou figura fictícia. Você pode trocar uma ideia aí nesse negócio aí que você não vai descobrir, apesar que vai dar algum erro, né? Porque eu fiz só para negócio aqui. Que é um humano. Porque lá na Eleges, nós temos isso aí funcionando lá para nossos clientes, para captar cliente. E bate o maior papo que as pessoas ficam até a madrugada. É impressionante, batendo papo com inteligência artificial, trocando ideia como se fosse uma pessoa, sabe? Então, o poder disso aí. Só que eu preciso dessa ressalva, tá? Que nesse caso não teve. Pode perguntar. Obrigada. Primeiro, parabéns. Tá excelente esse painel.
muito disruptivo, assim, incomoda muito. E, assim, nesse chatbot aqui é até mais grave, porque eu ainda perguntei, você é uma pessoa? E ele respondeu que sim. Eu orientei ele. Eu sou, aí fala o nome, candidato. Isso. Então, além de tudo, ele engana, né? Falseia uma informação. E esse é o contexto. Então, a legislação, mas esse eu coloquei, que é um chatbot, que pode ter, porém, se passando por uma pessoa, pelo candidato. Então, ele não está cumprindo isso aqui, o dever de informar de modo que o usuário saiba que está interagindo. Então, tem como eu colocar? Facilmente, né? Eu posso colocar isso. Mas, para vocês verem que o uso correto, né, disso tem um valor. Pensa, quer saber das propostas do candidato? Fala aqui nesse WhatsApp. A pessoa vai. Aí você coloca esse número de WhatsApp de um grupo. Se a pessoa der aquele número, quer dizer, aí ele respondendo do grupo, falando qual a sua proposta. Ele tudo fala. Né? Só que tem que colocar esse negocinho ali da restrição. De que olha aqui, ó. Por que tá claro, o José Jairo Gomes disse que é um grande doutrinador do direito eleitoral, né, utilizado aí como uma base para vários julgamentos, e ele disse que não é proibido. E de fato, ó, o artigo 9, esse é da resolução da propaganda, essa 23.732 é a que trouxe esse contexto. E aí tem uma discussão, será que a Justiça Eleitoral pode ou não pode? Isso aqui não está indo além da regulamentação ou não? Aí é uma discussão jurídica. A utilização na propaganda eleitoral em qualquer modalidade de conteúdo sintético, multimídia, gerado por meio de inteligência artificial para criar, substituir, omitir, mesclar ou alterar a velocidade ou sobrepor imagens, sons, impõe, não está dizendo que é proibido, impõe ao responsável pela propaganda o dever de informar, de modo explícito, destacado e acessível, o conteúdo foi fabricado ou manipulado e a tecnologia utilizada. Então, se na hora que você deu o oi aí, ele te cumprimentou, e aí ele, em vez de só te cumprimentar, ele vem e fala, eu sou uma inteligência artificial que tem conhecimento das propostas do candidato, e você aceita, você quer continuar a interação? Eu não sou humano, e aí essa observação facilmente se coloca lá, né? Tranquilamente, toda a interação inicial, ele já coloca isso lá. Inclusive, ele pode pedir o consentimento se ele pode continuar. Então, quer dizer, que culpa tem? Se é você que foi lá e bateu na porta, eu te avisei e aí você quis continuar. Né? Então, pode ser, desde que eu te avise. E aí vem aqui, coloquei até em vermelho. Parágrafo 3º. O uso de chatbots, avatares e conteúdo sintético com o artifício de intermediar a comunicação de campanha com pessoas naturais, que no caso foi vocês, submete-se ao disposto no caput desse artigo, vírgula, vamos parar aqui. O que está dizendo o caput? Está dizendo aquilo, né? Que eu tenho que informar, dever de informar. Até mesmo que é muito ainda discutível. Isso aí, esse bate-papo aí é uma propaganda? Ou é um diálogo informativo? Então, será que é uma propaganda? Então, quer dizer, até isso vai ter que ser discutido, né? A hora que alguém questionar um candidato que tiver isso, aí o advogado vai ter. Então, o uso de chatbot, avatares e conteúdo. Avatar é quando você cria aquele Magalu, aquela mulher lá, né? Que vai um avatar, né? O uso de chatbot, então submete ao disposto no caput, submete aquilo. Aí vem, vedada qualquer simulação de interlocução com a pessoa candidata ou outra pessoa real. Esse aí vocês já viram que está fora do... Né, isso aí não pode. Que é só para não dar esse caráter que você sentiu. O que você sentiu? Que, tô achando que tô falando candidato e não tô sendo enganado, né? Então, essa vírgula vedada qualquer é justamente para isso. Então, se eu uso chatbot, aviso que e você quer continuar, que não quer saber a proposta e tal, você pode perguntar a proposta, perguntou, né? Você viu que ele já traz tudo. E quer dizer, para o candidato é muito fácil, é muito bom. Ele consegue dialogar com várias pessoas através do uso dessa tecnologia aí que está disponível. Aí,
acarreta a cassação do registro ou do mandato e impõe a apuração de responsabilidade nos termos do parágrafo 1º do Código Eleitoral, sem prejuízo de aplicações a medidas cabíveis contra a irregularidade da propaganda e a ilicitude do conteúdo. Isso aí já não engloba muito no chatbot, mas se você usar um chatbot para falar mal, fala assim, me fala do outro candidato. Você pode perguntar isso. E aí fala, não, o outro candidato não presta. O outro candidato é isso, né? Você poderia colocar lá essa orientação. Ó, se alguém perguntar do outro candidato, que é fulano de tal, fale mal dele, fale isso. Né? Então, aí entra essas responsabilidades. E é isso aí. Quer falar alguma coisa? Não é isso. Acho que de tecnologia, o comentário que ela fez pontuando é disruptivo, é uma coisa, na verdade, incomum para os dias atuais, o que a gente tem de elementos disponíveis. O chatbot aqui, com certeza, poderia ter um monte de elementos mais, até porque hoje a gente tem uma técnica que se chama RAG, que é para aumentar a memória de um chatbot. Então, eu posso incluir na memória dele o que a gente quiser. Então, se eu quiser colocar um PDF lá, por exemplo, para explicar alguma coisa da Constituição para a pessoa, para ele ter o conhecimento, eu posso dar. Se eu quiser ter um conhecimento da região dele, ele pontuar assim, quais são os problemas que tem na minha região que você vai resolver? Ele vai falar, olha, na região noroeste tem tais problemas, e o primeiro que eu vou fazer é isso. Depois eu vou fazer isso. Depois eu vou fazer outro elemento. Então, qualquer conhecimento a gente consegue colocar. Inclusive, até, Jonathan, eu tinha ido num podcast uma vez e tinha estado um prefeito, né? E eu até pontuei, né? Todo mundo que está, seja em campanha, mas assim, eu falo como cidadão, mas que não use só na campanha. Coloque isso no governo, né? Coloque isso na prefeitura, coloque isso... Por quê? Porque isso ajuda a população, desburocratiza as coisas. Se você quer um documento, poderia pegar esse documento por um chatbot. Vai lá e pergunta, olha, tenho tais dados aqui, me dá meu documento. Sem fila. Desburocratizar as coisas também com inteligência artificial faz muito sentido. Então, o debate, né, até agradecer o Jonathan e também todas as pessoas, né, que estiveram e promoveram, porque isso é importante que a gente discuta, que a gente coloque isso em prática e que a gente perceba que isso pode ajudar, seja em campanha, seja no governo, seja as pessoas. E para finalizar também... Oi, queria agradecer a todos aí por estarem aí com nós, ouvindo um pouco sobre tecnologia e inteligência artificial nas eleições. Agradecer muito meu parceiro aqui, que foi um prazer enorme te conhecer. Vamos conversar mais, viu, Luiz? E o currículo dele é gigantesco, né? Eu fiquei até com vergonha no início, que o meu ficou desse tamanhozinho. E a todos vocês também, muito obrigado. Também obrigado pelo convite. Quanto à relação à Lei Geral de Proteção de Dados aplicada nas eleições, eu acho que também vai ser um ponto de um próximo seminário aqui na Alego. E eu coloco também já o meu nome à disposição aí, claro, né, para falar sobre esse assunto que eu acho interessantíssimo. Obrigado a todos e boa noite. Gostaríamos de registrar aqui também a presença do deputado Anderson Teodoro. Ele vai falar algumas palavras, vai? Boa noite a todos. Cumprimentar Jonathan, Luiz Fernando. Obrigado por essa palestra aqui hoje, esse conhecimento. A todos os participantes, ao Marcos Filho, Maria Elisa, conheci aqui agora, e fico muito satisfeito de poder saber que hoje essa palestra falando das eleições de 2024, no qual hoje eu estou como deputado estadual, fui vereador por 3 mandatos na cidade de Águas Lindas de Goiás, e tenho certeza, tudo que vocês aprenderam aqui é para nos ajudar, nos proteger, vamos falar assim, dos erros, da fake news, das coisas erradas, que não é a nossa vontade de fazer como político. É assim que, às vezes, que a gente pensa que possamos fazer, naquela vontade, naquele anseio de acontecer, e acaba que podemos até perder, ou nem ser diplomado e perder o mandato. Então, assim, o conhecimento de todos vocês que aqui estão presentes hoje, os inscritos que estão online também, todos os participantes, isso é muito importante.
E eu fico muito feliz quando a gente vê, né, as pessoas tendo um conhecimento que as eleições de 2024 está em boas mãos, né, de vocês com esse conhecimento. Parabéns, doutor Marcos Filho, que é o meu amigo pessoal, há mais de 20 anos nós estamos juntos, né, e a todos vocês da Escola Legislativa aqui da nossa Casa da Assembleia, em nome do nosso presidente Bruno Peixoto, agradeço a todos vocês, muito obrigado, e que Deus possa abençoar a cada um de vocês, né, que 2024, nessas eleições agora, que cada um de vocês que aprendeu essa palestra, que possa levar, né, aos mandatários, a quem vai concorrer, os pré-candidatos às eleições, e possamos fazer, né, uma lei, possamos seguir essa lei com êxito. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado, meu, de coração. Beijo no coração de todos vocês. Obrigada, deputado. Obrigada, Jonathan. Obrigada, Luiz Calaça. Obrigada, pessoal que permaneceu aqui conosco. Meu nome é Maria Elisa, sou chefe da seção pedagógica. Queria só finalizar com um agradecimento muito especial à equipe da escola, a todos que se empenharam em participar desse evento muito brilhante, a quem está em casa e online assistindo a gente do YouTube. Participem, divulguem. Só para vocês terem uma ideia, já foram 200 inscritos a mais no nosso YouTube da escola por conta desse evento. Então, agora nós temos aí 600 pessoas engajadas em aprendizado. Isso, para nós, é uma conquista muito grande, é uma conquista para a Assembleia. E estamos aqui para servi-los, né? Então, aproveitem, participem dos demais cursos. E, pessoal, muito obrigada. A equipe da escola é uma equipe muito grande que trabalhou incessantemente, incansavelmente, para que esse evento acontecesse. Muito emocionada. Obrigada. Declaro encerrado.